Olá pessoal, tudo bem? Voltando agora com o Baza Talks, direto da minha quarentena de coronavírus, quem diria? Mas aqui, parado, pensando, eu vi muita gente usando muitas ferramentas novas de comunicação entre as pessoas. É um momento que as pessoas fisicamente estão distantes, mas que a tecnologia permite que a gente se aproxime. Então me veio na cabeça um ortodontista que é muito ligado nessa parte tecnológica. Carlo Marassi, minha pergunta para você, meu amigo. Gostaria que você mostrasse algumas ferramentas que você usa, modernas, que eu sei que você sabe, para aproximar o paciente com você, para melhorar as apresentações dos casos clínicos para o paciente. Enfim, a tecnologia que existe hoje para fazer uma melhor interação entre nós dentistas e os nossos pacientes. Tá bom? Espero sua resposta. Grande abraço. Olá, boa tarde. Tudo bem, Baza? Obrigado por você ter me convidado para participar aqui do Baza Talks. É um prazer fazer parte desse grupo de ilustres professores que participam aqui, compartilhando ideias com os colegas. E seja bem-vindo, você, colega que está aqui nos assistindo e participando, né, dessa troca de ideias. Bom, essa pergunta do Baza foi muito oportuna. Nesse período que nós estamos de afastamento social, essas ferramentas de comunicação, né, têm se tornado cada vez mais importantes. E realmente eu já tenho utilizado há algum tempo algumas ferramentas de comunicação com os nossos pacientes, e agora nós estamos usando cada vez mais essas ferramentas, nos utilizando dessas ferramentas como o Zoom, que eu estou usando aqui para gravar essa resposta aqui com o Baza, e eu tenho usado isso com os pacientes. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder ver um pouco aqui de alguns slides que eu separei aqui que comentam sobre algumas ferramentas que eu tenho usado, que foi, né, o que o Baza me perguntou. Né? Então, a gente tem, com essa dificuldade de agendamento, de ver o paciente pessoalmente, a gente tem marcado planos de tratamento à distância. Né? E eu tenho feito dessa forma, que eu estou fazendo aqui com vocês, aproximadamente. Abro uma reunião no Zoom, mando a comunicação para o paciente, né, que vai participar dessa consulta virtual, e aí, uma vez que ele entra na consulta, eu começo fazendo uma revisão dos exames do paciente. Né? Eu normalmente começo fazendo essa revisão com a parte de cefalometria, mas eu vou pular essa parte aqui, porque é uma parte, né, muito conhecida, e começo fazendo a parte de revisão também das fotografias do paciente, mas também são tópicos que vocês estão muito acostumados a ver, então vou pular essa parte. Mas uma vez que eu já falei, né, já abordei aquela parte básica, mais tradicional da nossa consulta, né, que é super importante, lógico, né, a avaliação. Eu faço aqui no consultório fotos em estúdio, mas nesse momento, pacientes de primeira vez, nós temos feito um contato de primeira vez pelo Zoom, não é bem uma consulta de primeira vez, mas nós chamamos de primeiro contato. Mandamos um formulário pelo Google Forms, e através desse formulário, o paciente, melhor dizendo, ele preenche o formulário, as suas queixas principais, a anamnese, nós abrimos uma ficha para esse paciente aqui na nossa empresa e mandamos para ele uma solicitação de exames complementares padrão. E com isso a gente consegue adiantar pelo menos uma parte, né, desse primeiro contato, até que a gente possa retomar nossas atividades no consultório. Mas pelo menos o paciente não fica sem, né, esse primeiro contato, a gente já começa uma relação com o paciente, já esclarece algumas dúvidas pelo vídeo, né, e depois, assim que regularizar o atendimento, a gente conclui essa consulta de primeira vez e, às vezes, até já apresenta o plano de tratamento na mesma consulta, se for um caso que eu possa fazer isso. Tá? Agora, o que a gente tem usado, que eu acho que é um pouco diferente de alguns colegas, é a análise dos modelos digitais de rotina. Nós temos usado os modelos digitais há muitos anos e temos usado programas para fazer essa análise. Nós aqui trabalhamos com um scanner da Trishape, que chama Trios, e ele vem com um programa que nós podemos fazer essas análises que aparecem aqui nesse slide. Então, eu posso ter as fotos dos modelos que nos ajudam a avaliar a maloclusão do paciente. Eu uso essas imagens para conversar com os pacientes. Eu tenho análise de Bolton, análise
de proporção de tamanho dentário, eu explico isso para o paciente também, e tudo isso é extraído dos modelos digitais, né, utilizando esses nossos programas de avaliação. Então, a gente assina esses documentos digitalmente, arquivamos isso na pasta digital do paciente. Eu tenho usado um programa online, que se chama CliniCorp, é um programa que tem uma grande vantagem, porque eu recupero as informações daqui do meu próprio celular, eu entro, vejo os pacientes, daqui a pouco eu tenho aqui para o consultório, hoje eu tenho atendimento, aí eu já vi aqui na agenda, e eu posso olhar a ficha do paciente da primeira vez aqui no próprio aplicativo. E eu uso um sistema online que chama Dropbox Profissional, onde a gente coloca todas as imagens dos pacientes, os modelos digitais. Então, mesmo aqui na minha residência, eu posso acessar o Dropbox por qualquer computador, ou se eu tiver com o notebook que eu tenho VPN por perto, eu acesso direto os arquivos do servidor na clínica. E aí, vou fazendo essa consulta com o paciente, como a gente está fazendo aqui, nessa resposta, mostrando uma série de detalhes. Uma ferramenta que talvez não seja muito utilizada, essa ferramenta de mostrar os pontos de contatos nos modelos digitais para os pacientes. Essa é uma ferramenta que eu acho que o paciente valoriza bastante, ele entende um pouco melhor quando a gente fala que ele tem uma instabilidade oclusal, por exemplo, que tem uma predominância de contatos em determinados dentes, né? Inclusive, a gente consegue mostrar pela parte interna, olhando os modelos digitais, né, numa tela grande, assim, eu peço sempre para o paciente, sempre que possível, não fazer o plano de tratamento no celular, mas sim através de um computador que tem uma tela grande, para ele ver os detalhes que eu estou mostrando para ele, né? E aí eu giro esse modelo, mostro a parte interna, ele consegue enxergar a maloclusão de uma forma muito diferente, porque o paciente só tem essa visão frontal e muito pouco lateral. Quando você mostra o modelo e mostra, por exemplo, uma mordida cruzada posterior, que ele talvez nunca tenha visto, ele vai entendendo melhor a necessidade de tratamento e vai dando mais valor a esse tratamento que está sendo proposto. Um outro aspecto que eu uso bastante, eu acho que é uma dessas ferramentas interessantes, né, Basa, que a gente pode utilizar, são os programas que fazem o Smile Design, o desenho do sorriso. Existem vários, a gente pode fazer no PowerPoint, no Keynote, né, de forma gratuita, ou para quem tem, por exemplo, esse nosso scanner lá da TrueShape, ele já vem com um programa que a gente pode fazer essa simulação. E é bem rápido assim. A gente importa a foto do paciente, que já tem lá no sistema, e coloca aqui um tamanho ideal dos dentes, um template, já tem um template para o tamanho ideal dos dentes. Mais importante do que definir o tamanho ideal, eu acho que é justamente essa questão da comunicação. Que o paciente ele passa a ver o que é um arco de sorriso ideal, qual é a curvatura do sorriso em relação ao lábio dele, qual tipo de movimento que eu posso fazer, e a gente faz isso dinamicamente, ou seja, eu estou com o programa aberto e vou mexendo nesse posicionamento dos desenhos dos dentes para ele entender que é possível que a gente possa fazer esse tipo de alteração, né? Normalmente essas ferramentas nos dão algum tipo de antes e depois, então a gente pode falar sobre, às vezes, aumento de coroa clínica, e o paciente tem muita dificuldade em entender isso, e esses programas melhoram muito essa comunicação. A gente pode olhar no mesmo paciente, né, correndo essa régua para lá e para cá, eles podem perceber o que seria uma previsão do sorriso deles após, por exemplo, um aumento de coroa clínica, ou um aumento de um lateral que é pequeno, né, ou após uma movimentação ortodôntica pretendida, por exemplo, de aumento de exposição dos incisivos e melhoria da curvatura do sorriso, né? Então, essa é uma ferramenta bem interessante. Uma outra ferramenta que eu gosto de usar também é esse Treatment Simulator, que é esse simulador de movimentação dentária, que é o setup virtual, que nós chamamos, né, que é essa segmentação, que no caso aqui o nosso scanner faz automaticamente essa segmentação, e ele propõe um alinhamento bem básico, mas é automático. E assim, para a comunicação com o paciente é muito interessante, porque embora seja bem básica a movimentação, mas para o paciente é fantástico. Ele vê esse movimento acontecendo, ele vê que os dentes dele podem ficar muito mais bem alinhados, motiva muito o paciente, ele fica bem entusiasmado e fica muito mais motivado a ingressar nesse tratamento ortodôntico para atingir esse resultado final, né? Então, a gente tem essa grande vantagem, né, de mostrar isso para o paciente. A gente, às vezes, usa até, quando tem mais de um escaneamento, a gente usa uma sobreposição, né, para mostrar
como que estava antes, como é que está agora, quando é uma segunda etapa de tratamento, né? Mas o interessante é justamente essa possibilidade de você ter a chance de mexer no dente. Então, às vezes eu falo assim, poxa, esse modo que nós conseguimos até aqui é só uma ideia, mas, por exemplo, vamos dizer que eu queira mexer um pouco mais, aí eu ajusto ali no programa. Isso pode ser feito nesses programas da TreeShaper. Para quem usa o iTero ou outros scanners, tem programas similares que podem ser utilizados também. E para quem pediu um modelo no centro de radiologia, não tem problema, pode usar um programa como gratuito, que é o Artform, por exemplo, para fazer um setup virtual, gastando uma coisa importante, que é o tempo, né, do profissional, mas ele pode apresentar uma previsão de como vai ficar o sorriso ao fim do tratamento, uma simulação, né? E isso é muito interessante, porque antes nós imaginávamos como ia ficar ao final do tratamento, mas o paciente não tinha ideia de como isso ia ser, né? E agora é possível com esses softwares de simulação de tratamento ou com os programas de setup virtuais. Né? Acho que essa foi uma grande vantagem, né, que a gente passou a ter, que é essa possibilidade da gente realmente ter, né, essas ferramentas de comunicação com o paciente e ele entender o que a gente está pensando para o final do tratamento dele. Porque isso traz muito valor para a consulta de plano de tratamento. Né? Eu muitas vezes escuto o paciente falar assim, poxa, doutor, quando que eu começo? Antes da gente apresentar, antes de falar qualquer coisa de orçamento, que ele vai enxergando, né, ele vai percebendo tantas possibilidades de melhoria que ele fica super animado para ingressar logo nesse tratamento dele. Tá? Deixa eu mostrar um pouco mais aqui de alguns outros slides. Muito bem. Uma outra coisa que... Aí, chegando no final dessa etapa, melhor dizendo, de apresentação dos problemas, né, das questões a serem resolvidas, aí nós fazemos uma indicação do tratamento para o paciente, ou através de tratamento ortodôntico, que pode ser com alinhadores, ou com colagem de brackets, ou, como aqui é uma clínica multidisciplinar, muitas vezes eu indico para um tratamento com restaurações ou para mock-ups para possíveis restaurações estéticas. E muitas vezes são tratamentos híbridos, né, que é o que a gente acredita bastante. Muitas vezes eu começo com aparelho fixo, termino com alinhadores, depois a gente complementa com a parte estética. Ou muitas vezes eu começo só com alinhadores, faço uma parte de tratamento com alinhadores, minha equipe de dentística termina com a parte estética. Ou não, às vezes apenas uma dessas modalidades de tratamento é empregada. E aí, dependendo do caso, eu vou sugerir uma, duas ou três possibilidades de tratamento e junto com o paciente nós vamos decidir, né, o melhor custo-benefício, o melhor custo biológico-benefício e a melhor alternativa de tratamento. Tá? Então, essa é a forma com que eu tenho feito, né, esses meus planos de tratamento à distância e essas são algumas das ferramentas, né, base que eu tenho utilizado. Revisando, assim, acho que é muito importante o colega ter os modelos digitais para poder se comunicar melhor com os pacientes. Acho que essa é uma ferramenta de comunicação muito interessante, né? O modelo de gesso é difícil para você mostrar para o paciente à distância, e o modelo digital ele vai ver grande na tela dele. Existem programas gratuitos, como o 3D Viewer da TreeShaper, que você pode instalar no seu programa, no seu computador gratuitamente e girar o modelo, fazer medidas, mostrar para o paciente essas medidas em tempo real, para ele entender melhor. Por exemplo, você pode medir o canino. Então, se o canino lá direito tem 9 milímetros, aqui para o lado esquerdo, olha, você pode ver que só tem 6, e mede e mostra para o paciente. Né? Então, é uma ferramenta interessante, né, esses visualizadores dos modelos 3D. A segunda ferramenta, utilizar os simuladores de tratamento, né, para que o paciente veja que você consegue movimentar os dentes e você tem o poder de escolher a posição final do dente. Né? Isso traz um encantamento muito grande para o paciente. Terceiro, a simulação usando esses programas de DSD, para ele ver que aquela movimentação que você está programando, qual vai ser o impacto disso no sorriso. Né? E ele perceber isso é muito interessante. E, por fim, você tentar sempre que possível mostrar para o paciente algum caso semelhante. Eu uso isso também, né, base? Isso não é uma ferramenta de tecnologia nova, mas é uma dica importante que eu acho que a gente tem que acrescentar nos nossos planos de tratamento. Ou seja,
depois que você mostrou tudo isso de simulação, mostra alguma coisa real, né? Alguma coisa que você já tratou. Mas não fica abrindo pasta daqui, dali, mostra antes e depois em pastas separadas, não. Pega um caso parecido, pega as fotos iniciais, uma intermediária pelo menos, e umas fotos finais, e coloca numa apresentação do PowerPoint ou Keynote. E aí, ao fim da sua apresentação da simulação de tratamentos, fala, olha, vou te mostrar agora um caso parecido que eu já tratei. E aí mostra para o paciente um caso parecido já tratado. De preferência que você tratou, porque daí você acrescenta, né, a autoridade e o paciente percebe que aquilo tudo que você está planejando, que você está prometendo, você já atingiu, né? Então ele fica ainda mais... tem maior tendência de aderir ao seu tratamento, né? Porque na área de saúde é muito importante a comunicação e a confiança no profissional. Bom, Basa, espero que eu tenha ajudado aí, né, que tenha sido útil a resposta da sua pergunta, né? De novo, obrigado aí por me convidar e participar. E eu deixo aqui um abraço para os colegas e um convite para que aqueles que se interessarem por ortodontia digital e ortodontia de modo geral, nos sigam aqui no nosso perfil, @carlomaraz, que a gente está sempre postando alguma coisa relacionada a esses temas de tecnologia e comunicação por lá. E por fim, vou terminar, Basa, com essa frase aqui do Tony Robbins, que é muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo, né? Ele fala que a mudança é inevitável e o progresso é opcional. Nós estamos realmente passando por uma coisa incrível, que é essa quarentena. Os consultórios vão sair diferentes, né? Todos nós temos que nos preparar para essa mudança que vai acontecer, que já está acontecendo, e ela deve ser permanente em grande parte. E é possível que a gente saia mais forte. É possível que colegas que não utilizavam essas ferramentas antes passem a utilizar agora, né? E se tornem ainda melhores. Mas é importante aderir à mudança, né? Para a gente sair ainda melhor. Um abraço a todos. Até uma próxima.